Compre batom, compre batom, compre batom, compre batom, compre batom, compre batom, seu filho merece batom. Quem se lembra desse comercial? Se você ficou hipnotizado com este comercial dos anos 90, a culpa não é nossa. Bom, a tática usada nesse comercial é bem simples e interessante. Isso porque a forma que a menina fala compre batom, tem a função de fixar na mente do consumidor, forçando a lembrar e adquirir o produto. Esse comercial da Garoto é um ótimo exemplo de persuasão, que vamos falar nesse vídeo. Aliás, vocês sabem o que é persuasão? A persuasão é uma estratégia de comunicação que utiliza recursos lógicos, racionais ou simbólicos para induzir alguém a aceitar uma ideia, uma atitude ou realizar uma ação. Ela é usada para gerar empatia, autoridade, reciprocidade, compromisso, prova social e escassez. Bom, mas espera aí. Para entender um pouco mais da persuasão, vamos voltar um pouco na história. Na Idade Média, os artistas já colaboravam com a divulgação de preceitos da igreja e na persuasão do povo por meio de suas obras, porém de forma involuntária. A ligação dos meios gráficos com a persuasão de ideias políticas e sociais é antiga, mas a invenção da imprensa no século XV e principalmente a litografia em 1824 intensificaram essa qualidade. Por isso, a partir de meados do século XIX, os cartazes tornaram-se um importante veículo no meio comunicacional e cultural da Europa. O cartaz era um excelente meio para dar um ar otimista aos sentimentos dos povos, que vislumbravam, na trajetória de seu conflito, um futuro de catástrofes. Assim, as mensagens transmitiam a exaltação do patriotismo, o fortalecimento de pensamentos de igualdade e da vitória, e até mesmo um desprezo por ideais ou inimigos. A Rússia, do início do século XX, sem dúvida, foi uma das mais importantes escolas na utilização das artes gráficas ou artes em geral, como meio de persuasão política. O construtivismo russo traz o exemplo da unificação do design e da arte em um único objeto, que trabalham ao mesmo tempo em busca de um resultado em comum, onde se utiliza-se da persuasão como estratégia para fazer o espectador crer em algo. Dessa forma, buscando um olhar atento sobre a ênfase comunicacional e sobre como, a partir de símbolos e dimensões variadas, os artistas se concentram e dedicaram seus esforços em criar meios de comunicação eficazes e conectados com o universo soviético. Falando nisso, você sabia que o sorvete soviético foi o melhor do mundo? O sorvete ganhou popularidade na União Soviética durante os anos de 1930, quando o Estado estabelece determinados padrões para o produto. Entre eles, os fabricantes só podiam usar ingredientes naturais e não haviam aditivos químicos. O sorvete da era soviética era vendido em pequenas lojas, cafés e pequenos quiosques. Plombir, chocolate esquimó e lacomaca eram tipos de sorvetes populares entre as crianças e seus pais. O sorvete da era soviética também era famoso por mudar sua embalagem de acordo com a estação e criar diferentes campanhas publicitárias. Nos anos de 1950, animais de gelo eram usados em publicidade de sorvete. Um pinguim com uma bandeja, uma foca com uma grande taça de sorvete sobre o nariz e ursos polares sobre um iceberg. Os grandes regimes totalitários, como o comunismo, fascismo e nazismo, também usaram complexos e abundantes meios de propaganda de persuasão. Hitler foi responsável pela disseminação da ideologia nazifascista através da propaganda.
A propaganda nazista foi planejada e executada de maneira minuciosa ao longo dos anos. Com a propaganda, o governo nazista transformava a fome em desafio do trabalho, as derrotas em movimentos que antecedem vitórias, os erros em aprendizados. Foi através dessa propaganda política da criação dessa imagem tão heróica que possibilitou a ascensão do partido ao poder, de forma que não revelasse o caráter ditatorial de Hitler. Os nazistas foram os pioneiros quando se trata em usar o cinema como instrumento de propaganda ideológica. Paul Joseph Goebbels, ministro da Propaganda e Conscientização Pública, acreditava que filmes de entretenimento tinham poder político de extrema alienação. Por isso, ordenou que todos os filmes fossem produzidos e não se concentrassem em informações e sim nas emoções, retratando Hitler como um homem que se sacrificou por uma nação. Os nazistas possuíam um vasto conhecimento em técnicas de persuasão. A campanha nazista era basicamente construída por poucos pontos, com ações estereotipadas que repetiam no seu decorrer. A arte dá alma a um povo, e Hitler sabia disso, e na sua tentativa de implementar no povo alemão uma nova alma, ele usou a arte. Com o intuito de denegrir a arte, os nazistas organizaram uma exposição chamada Arte Degenerada e em obras penduradas incorretamente com iluminação distorcida. Com o termo arte degenerada, a propaganda de regime de Adolf Hitler atacava toda a expressão artística considerada incompatível com o ideal de beleza nacional socialista. Seu alvo principal eram obras modernistas alemãs, sobretudo dos expressionistas. Mas a autopropaganda surgiu com o efeito inverso. A exposição foi um sucesso, sendo vista por milhares de pessoas em diversas cidades, ficando em cartaz de 1937 a 1941. Com a popularização das mídias de massa, o poder de persuadir se intensificou ainda mais. Sendo assim, nas mídias tradicionais, a mensagem é elaborada de acordo com o entendimento e a ideologia da respectiva organização, sem qualquer intervenção da sociedade. Não há troca de informações ou prévia discussão. Por isso, seu poder de persuasão e influência sobre a população é latente, podendo moldar a opinião pública e o comportamento político do eleitor. As fake news influenciam na formação da opinião pública e podem propiciar a mudança no comportamento político dos eleitores, por meio de seus algoritmos, sendo, pois, mais eficientes e direcionados que as mídias tradicionais de massa. E no que tange aos algoritmos, as problemáticas quanto ao fenômeno do filter bubble, que significa filtro bolha, isso porque a coleta e a análise de dados podem ser usados para persuadir pessoas e adquirirem algum produto ou serviço, além da manipulação política. Assim, para finalizar, o papel da persuasão consiste em provocar o consumidor através de argumentos racionais ligados ao conhecimento, ou seja, fatos e demonstrações de provas. Mas a pergunta que fica é, como nós, como povo, continuamos tão vulneráveis quanto sempre no que diz a respeito ao poder da persuasão?